Presidente da mesa, prezado amigo Carlos Eduardo Bastos, prezado amigo Américo Lacombe, Humberto Ávila, sou presidente do Instituto Cabrat, ABRADET, Eduardo Maneira, prezados professores, presidentes honorários, Sacha Camon, Isabel Dese, prezado professor Igor Camargo, quero mencionar também o Dr. Thiago, desde logo agradecer o convite para essa homenagem. Eu sou uma pessoa emotiva, devo dizer desde logo, de modo que a referência a mim nesse momento será breve. É claro, professora Isabel, que eu estou honradíssimo com essa homenagem. Mas devo dizer que muito mais do que honrado, estou comovido desde ontem, quando cheguei aqui em Belo Horizonte. Não só pelo que Belo Horizonte e Minas Gerais representam para o Brasil e para todos nós. Ter sido entronizado no Palácio da Liberdade, que eu não conhecia, belíssimo, recebido pelo governador, com a presença de tantos queridos amigos. Ter sido recebido aqui com tanto carinho, recebendo belíssimas palavras, agora coroando tudo isso com essas palavras do meu amigo, professor Humberto Ávila, enfim, isso é muito mais do que uma homenagem que nos honra, é uma homenagem que nos comove, de modo que eu quero dizer que estou comovido. E fico por aqui o meu agradecimento. Acho que só teve um ponto negativo nisso. Partindo logo do meu amigo Américo Lacombe. O Américo, depois de dizer das dificuldades, afinal de contas, distinguir regras e princípios, a dificuldade que tem o próprio Supremo de ser contraditório nisso tudo, diz assim, agora você vai lá. E dá um jeito de resolver o problema. Eu fiquei pensando, afinal de contas, eu sou homenageado e vim para receber missões impossíveis. Então, esse foi o ponto negativo, né? Não é que eu não posso deixar de referir nessa vinda aqui a Belo Horizonte participar desse congresso, que já é uma tradição. Acho que essa altura, também a minha exposição está completamente prejudicada por várias razões. Primeiro, porque vendo o conteúdo desse congresso, o tema e os palestrantes, creio que não há muito mais a falar a respeito de sistema tributário e federalismo. Eu só lamento, e lamento profundamente, não ter podido participar desse congresso desde o seu início, justamente por isso. De modo que falar sobre sistema
tributário e federalismo nessa altura do campeonato, partida quase no final, já nos descontos, nós já passa do meio-dia, quase 1 da tarde. E ficaria, eu acho que seria uma demasia, poderia até produzir um efeito contrário. O que eu queria dizer, e vou dizer o que eu queria dizer, é de alguma forma situar aqui o papel que tem o Supremo Tribunal Federal nesse princípio federalista brasileiro, especificamente no que se refere às questões tributárias. Nós sabemos que o Estado Federal Brasileiro é uma federação com suas próprias peculiaridades. Ele mantém certamente as linhas características centrais, os elementos fundamentais de um Estado federal, né, com a repartição de competências, com a autonomia estadual, prevê um bom nível de autogoverno e autoadministração, prevê a participação dos Estados dentro da formação da vontade federal. Tem uma discriminação constitucional de rendas tributárias, a repartição de competências e distribuição do produto. Essas são as características mais ou menos básicas de qualquer entidade federativa. Tem também alguns instrumentos centrais de manutenção de estabilidade desse sistema federativo, que é uma Constituição rígida e um órgão jurisdicional de caráter nacional que seja destinado a zelar pela preservação da federação. Federação que nada mais é do que a união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, segundo estabelece a Constituição. Em matéria tributária, nós temos uma peculiaridade no sistema de distribuição de competências federativas, porque a técnica clássica de distribuição de competências nos Estados federais, e isso foi adotado de um modo geral no Brasil, é de indicação de poderes e competências e atribuições da União, e no caso brasileiro também dos municípios, que é uma entidade federada um pouco exótica, vamos dizer assim, no cenário das federações, e deixar a atribuição do remanescente aos Estados-membros. Essa é a técnica clássica. Essa técnica foi adotada entre nós na distribuição de bens. O artigo 20 da Constituição estabelece quais são os bens da União. O artigo 26, inciso 4, estabelece quais são aliás, o artigo 26 estabelece claramente que os bens residuais pertencem aos Estados. Isso aconteceu também na distribuição das competências executivas, na distribuição das competências administrativas. No artigo 21, a Constituição estabelece quais são as competências exclusivas da União. No artigo 23, estabelece quais são as competências comuns com Estados e municípios. No artigo 30, incisos 4 e 9, 4 a 9, estabelece quais são as competências municipais. E no artigo 25, parágrafo 1º, estabelece que também as competências administrativas residuais pertencem aos Estados. O mesmo aconteceu, como se sabe, com as competências legislativas, estabeleceu privativa da União, aquelas que pertencem aos municípios, deixando os Estados-membros a competência legislativa remanescente. Isso aconteceu na distribuição das competências jurisdicionais. A Constituição, ao organizar a nossa federação com essas características, estabeleceu que dois órgãos jurisdicionais da federação são o Supremo Tribunal Federal, com competências de controlar
a legitimidade, ser o guarda da Constituição. O Supremo Tribunal de Justiça, que nós podemos dizer que é o guarda das leis da Federação, estabeleceu quais são os órgãos judiciários da União, toda a organização da Justiça Federal, toda a organização da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, e deixou para os estados criarem os seus órgãos jurisdicionais de toda a matéria residual. A única exceção a essa regra clássica de distribuição de competências foi justamente na área tributária. Na área tributária, a Constituição discriminou os impostos da União, discriminou os impostos dos estados, discriminou os impostos dos municípios, mas atribuiu à União a competência residual, em grande medida. Cabe exclusivamente à União instituir contribuições indicadas no artigo 149. E cabe exclusivamente à União criar novos impostos. De modo que a competência residual na matéria tributária que fugiu da regra da federação. Bem ou mal, esse o nosso federalismo em matéria tributária. É um federalismo centralizador, se é que se pode dizer, né, sem cair em contradição. É um federalismo manifestamente centralizado, que se acentua também porque, mesmo em relação à competência tributária dos estados e dos municípios, a União se reserva uma atribuição de disciplinar por lei complementar as normas gerais de direito tributário. No artigo 146, quando estabelece aquele rol de competência, rol de atribuições, tem que ser por lei complementar. Isso centraliza em grande medida a matéria tributária, ainda no controle da legislação federal. O mesmo ocorre também em relação ao ICMS, que em grande medida depende de intervenção do Senado Federal, através de resoluções e, de alguma forma, também das decisões do CONFAS, que no fundo, não deixam de ser um órgão, que é presidido também pela União Federal. Quais são as normas constitucionais fundamentais em matéria tributária que refletem a preservação do nosso sistema federal? Claro que essa distribuição das competências tributárias são as regras básicas, mas para preservar isso no tempo, existem algumas regras típicas que têm que ser salientadas. Primeiro, a da imunidade recíproca. A regra da imunidade recíproca ela é essencial à manutenção do sistema federal. Ela é tão importante, essa regra do artigo 150, parágrafo 4º, letra A, ela é tão importante que se diz até que ela podia ter sido dispensada da Constituição. Porque o próprio sistema federal supõe a presença dessa regra de imunidade, necessariamente. Outra regra importante é a regra da proibição da guerra fiscal, desse federalismo solidário. De alguma maneira, acho que a ideia era essa, de preservar um nível mínimo de solidariedade. Embora na prática parece que isso não ocorre exatamente como se supôs que deveria ocorrer. Eu vou abordar isso mais adiante. Quando diz que qualquer subsídio ou isenção ou redução do lado de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal,
que regule exclusivamente a matéria, etc., sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G. E o que diz isso? Esse dispositivo é o que trata da competência dos Estados do Distrito Federal de instituir o ICMS. E diz lá, no parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte: cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. Essa lei complementar, como nós sabemos, é a Lei Complementar 24 de 75, que instituiu o CONFAS e o funcionamento do CONFAS. Importante também para a preservação da nosso sistema federativo é a regra do artigo 151, que, segundo o qual é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Também é vedado tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, etc. Instituir isenções de tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Desdobramento do princípio da regra da imunidade recíproca. Estou aqui confundindo regra com princípio. O professor Lacombe me deixou atrapalhado. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. Também uma regra importante para a preservação da nossa federação. O que se refere à repartição das receitas tributárias. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego de recursos atribuídos nessa seção aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nelas compreendidos adicionais ou acréscimos relativos a impostos. São todas regras de preservação do nosso sistema federativo em matéria tributária. Eu digo isso porque gostaria de agora situar exatamente o papel de controlador da federação, de controlador da indissolubilidade do nosso sistema federativo, que é o papel do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem como uma das suas funções institucionais básicas o controle da intangibilidade da forma federativa de Estado, que é uma cláusula pétrea, como nós sabemos, está no artigo 60, parágrafo 4, inciso 1 da Constituição. E o controle, consequentemente, da legitimidade dos atos administrativos e dos atos normativos dos entes federados, não apenas dos estados e dos municípios, mas também os atos da União. Quais são as principais formas de atuação do Supremo Tribunal Federal? No que se refere especificamente ao controle da indissolubilidade da forma federativa do Estado, existem as vias ordinárias, existe o controle abstrato de constitucionalidade das normas, no caso das emendas constitucionais, e no caso de atos, controle de atos não normativos, atos executivos dos entes federados, também nós temos as vias ordinárias, que chegam ao Supremo através da via recursal, e existe uma ação típica, que é a do artigo 102, inciso 1, letra F da Constituição, que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente, letra F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados,
a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Como é que o Supremo Tribunal Federal entende essa competência? O Supremo Tribunal Federal, num acordo do ministro Celso de Mello, resumiu o estado da arte nessa questão da competência para essa específica ação direta, é uma ação originária no Supremo, que envolve estados e municípios. Ele diz: o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe nessa condição de órgão de cúpula do Poder Judiciário competência para dirimir as controvérsias que rompam no seio do Estado Federal, opondo as unidades federadas umas às outras, e de que resultam litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege em nosso ordenamento jurídico, o Pacto da Federação. Isso é muito importante, porque se não se der uma interpretação restrita a essa competência, nós acabaremos colocando o Supremo Tribunal Federal uma série de demandas, às vezes, sem maior importância. Aliás, isso é importante salientar, porque a minha pouca vivência ainda no Supremo Tribunal Federal já me leva a começar a ter dúvidas sobre a preservação do atual modelo de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Tenho quase convicção formada, de modo bem aprofundado, de que o Supremo Tribunal Federal necessariamente precisará abrir mão dos seus competências, muitas de suas competências. E, quando pode fazer isso por via interpretativa, me parece importante. Aqui é um caso em que o Supremo reduziu drasticamente o sentido dessa norma constitucional de competência. Aliás, o ministro Sepúlveda Pertence diz que essa jurisprudência que eu acabei de ler traduz uma audaciosa redução do alcance literal da linha questionada, sua competência original. Cuida-se, porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada. Tão manifesta em causas como essa se mostra a ausência dos fatores determinantes da excepcional competência originária do Supremo para o deslinde jurisdicional de conflitos federativos. Os conflitos federativos têm que ser resumidos, realmente têm que ser restritos aquelas causas que possam abalar o sistema federativo. Eu digo isso porque existe uma tendência no Supremo de ampliar essa competência. Nós, nos últimos anos, por exemplo, se formou lá uma orientação de que os conflitos entre membros do Ministério Público da União e dos Estados sobre ser um determinado fato sujeito a um ilícito de natureza federal ou estadual, isso aí o Supremo se arvorou a uma condição de juiz. Eu tenho me oposto a isso e provoquei, na função disso, pedidos de vista do ministro Joaquim. Ele está repensando o tema. Eu tenho um argumento que eu não vou contar para ninguém, a não ser aqui. Eu recebi um caso em que se discutia se ter sido pego um coati no lado de uma reserva ambiental. Se esse fato ter sido apreendido em Arapuca, um coati, no lado, não era dentro da reserva ambiental, mas era no lado, se isso era um crime federal ou um crime estadual. O
Coati foi pego, mas foi solto. Parece que passa bem. Mas nós no Ministério Público estabeleceram um conflito interno. E esse conflito interno, a respeito de saber se afinal de contas estamos diante de um crime federal estadual, está lá no Supremo, está na minha mesa. Eu vou levar para mostrar, para saber se isso é um conflito federativo, apto a abalar os alicerces da ou se nós podemos dizer que o Ministério Público resolva isso. Mas, de qualquer modo, eu dou esse exemplo porque ele é um exemplo que, se nós não dermos uma interpretação teleológica na competência do Supremo, nós vamos acabar deixando para o Supremo muita coisa. Bom, no que se refere especificamente ao controle de atos normativos, eu gostaria de chamar a atenção para a jurisprudência do Supremo a respeito da cláusula pétrea, essa de manutenção da federação. Tem sido vários os casos que o Supremo analisa a legitimidade de emendas constitucionais. Na época se discutia doutrinariamente se era cabível controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, mas essa questão está superadíssima. Mas, de qualquer modo, uma emenda constitucional só pode ser contrastada na sua legitimidade, sua validade, em face do artigo 60, ou seja, cláusula pétrea. O consumo derivado só está inibido de mudar a Constituição naquilo que estabelece a cláusula pétrea. De modo que é muito importante estabelecer o sentido da cláusula pétrea. E sobre isso, também a jurisprudência do Supremo tem sido, vamos dizer assim, eu diria que ela tem sido muito coerente na lógica formal, mas não tem sido muito fiel à sua coerência no caso concreto. O que eu quero dizer é que nós estamos, no meu entender, o Supremo Tribunal Federal, no meu entender, está dando uma elasticidade muito grande àquilo que a Constituição proíbe. A Constituição proíbe que haja emenda constitucional tendente a abolir. Tendente a abolir vamos dizer assim, é uma palavra que tem um sentido diferente de modificar. O ministro Sepúlveda Pertence, um voto que eu considero importantíssimo nesse campo, diz assim: a forma federativa de Estado, que é elevada a princípio intangível por todas as constituições da República, não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e a priorístico de federação, mas sim daquela que o constituinte originário concretamente adotou. E como adotou? Erigiu em limite material imposto às futuras emendas à Constituição. De resto, as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o artigo 60, parágrafo 4º da Lei Fundamental enumera, não significa a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação se protege. Então, quando a Constituição diz que não será objeto de deliberação a propósito de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, isso não significa dizer que não se possa, de alguma forma, modificar aquilo que não é essencial no nosso sistema federativo. O que a Constituição impede é modificar na sua essência. E o Supremo tem pelo menos dois precedentes, um em matéria tributária direta, que foi a questão da emenda constitucional que criou o IPMF e atribuiu aos estados, que se considerou isso ofensivo ao princípio federativo, porque tocava justamente no princípio da imunidade recíproca e se considerou da essência
teve um outro caso que o Supremo decidiu a respeito da... Eu não estou achando aqui as minhas anotações a respeito. Na ADI 926, dispondo sobre a cobrança de IPMF dos estados e municípios, com quebra do princípio da imunidade recíproca, se considerou que essa emenda constitucional tendia a abolir, porque mexia na imunidade recíproca. Mas teve um outro caso, na ADI 2024, dispondo sobre o regime previdenciário de servidores públicos, ocupantes de cargo em comissão, que emenda nesse sentido não tenderia a abolir a federação. De qualquer modo, no centro de estudo está justamente a questão de saber o que se entende tendente a abolir. Um instrumento importante nesse campo, um instrumento processual importante que tem sido adotado para controle de emendas constitucionais que pertencimento ofensiva a cláusulas pétreas, é também uma ação direta no Supremo, que não é ação direta de inconstitucionalidade, mas uma ação direta por via de mandado de segurança, atacando o próprio projeto de emenda constitucional. Nós discutimos recentemente a legitimidade de controle preventivo de constitucionalidade no sistema brasileiro. Essa questão surgiu no Supremo a propósito de um projeto de lei mexendo na questão da formação de partidos políticos. Então, uma questão política delicada, e o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar suspendendo o andamento do projeto de lei, trazendo para dentro do Supremo então, essa discussão da legitimidade do controle dos projetos de lei. Então se discutiu muito e se chegou à conclusão majoritária de que só tem uma exceção que se permite o controle preventivo. É justamente nas emendas constitucionais potencialmente ofensivas à cláusula pétrea, e por uma razão. Porque a Constituição do artigo 60 diz: não serão objeto de deliberação emendas tendentes à abolir. Se não pode ser objeto de deliberação, a própria deliberação já seria ofensiva. Então isso já legitimaria a busca do Poder Judiciário. É por isso que se admitiu, nesse caso, mandado de segurança, mas curiosamente, segundo a jurisprudência do Supremo, só pode ser proposto por parlamentar. Só pode ser proposto por parlamentar, que não tem legitimidade para procuração direta depois. E também não se permite que quem tem legitimidade para procuração direta e inconstitucionalidade depois possa controlar preventivamente. São as nossas idiosincrasias no sistema. Mas essa também é uma atividade importante do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria, para não me alongar muito, falar sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nessa disputa da chamada guerra fiscal. No meu entender, isso que nós chamamos de guerra fiscal é um fenômeno tipicamente representativo de uma crise federativa, num país marcado por enormes desigualdades regionais, cuja redução, embora elencada entre os objetivos fundamentais da República, talvez careça de políticas públicas, inclusive fiscais, mais efetivas. A guerra fiscal, no meu entender, é o produto dessa crise de desigualdade. A concessão, sem ausência do CONFAS, de benefícios fiscais de ICMS, por iniciativa de estados menos desenvolvidos, menos industrializados, não deixa de representar, nesse contexto, uma fórmula anárquica, juridicamente ilegítima, mas destinada a enfrentar uma crise federativa de desigualdade regional.
é que o tratamento igualitário entre Estados, manifestamente desiguais, impondo pela submissão de todos a decisões unânimes no âmbito do CONFAS, tem como subproduto atribuir a Estados mais ricos uma desproporcional aptidão para tornar-se ainda mais ricos. As relações entre os entes federados, nesse aspecto, assumem características semelhantes às relações humanas, em que a igualdade formal perante a lei não conduz à igualdade material. E é a redução da desigualdade no plano material que é o objetivo da República. De modo que eu estou colocando isso para mostrar o pano de fundo em que se tem que atuar o Supremo Tribunal Federal na decisão dessas questões sobre guerra fiscal. Existe lá no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de considerar a ilegitimidade de normas que desobedecem a essa regra constitucional. Nem poderia ser diferente. Mas existem lá duas propostas de súmula vinculante, uma de número 30, que até chegou a ser aprovada, com o número 30, que é uma, no fundo, trata de uma relação entre entes federados, os estados e os municípios, que diz: é inconstitucional lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios. É a questão da retenção indevida de parcela dos municípios, a título de benefício fiscal, incentivo fiscal. Essa súmula foi editada em fevereiro de 2010, mas teve a sua publicação suspensa no dia seguinte da sua aprovação, em função de uma questão de ordem suscitada pelo ministro Dias Toffoli, conforme, porque se considerou que a proposta aprovada restringia a inconstitucionalidade à lei estadual, que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS que seria destinado aos municípios. Mas o problema seria mais amplo. Há precedentes no Supremo envolvendo outras situações. A cobrança de crédito tributário que se deu por dação e pagamento, sendo que os bens recebidos não foram considerados para efeito de repartição. De modo que esse também é um problema federativo que tem que ser resolvido, e talvez o melhor seja mesmo dar uma redação um pouquinho mais ampla a essa súmula de documentos. Mas a grande súmula principal que está preocupando, não está falando do ponto de vista jurídico, mas em função desse problema, vamos dizer assim, de ordem mais sistemática e da nossa federação, é a questão das relações entre Estados. E a proposta que nós temos lá, de aprovação de súmula, a proposta de súmula vinculante número 29, a súmula diria o seguinte: qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAS, é inconstitucional. Essa é a proposta que nós temos lá. Ela reflete exatamente a jurisprudência do Supremo, reflete, no meu entender, corretamente aquilo que está na norma constitucional, mas nesse ponto, eu acho que nós temos que reconhecer que, se há uma norma constitucional desprestigiada, é justamente essa que proíbe esse tipo de comportamento. Porque, na prática, e eu tentei aqui colocar, eu vou dizer assim, aquilo que eu suponho que seja o móvel propulsor da guerra fiscal, que é essa desigualdade material entre as várias unidades da federação. Isso torna difícil, na prática, a aplicação da regra constitucional de proibição de concessão de benefícios. É uma espécie de legítima defesa, ou defesa, uma regra de sobrevivência de alguns estados que são pobres e que não conseguem competir em igualdade formais com os estados industrializados. Esse é o cenário.
Claro que o Supremo Tribunal Federal não pode se guiar, e penso que não vai se guiar apenas por isso. Mas eu acho que também tem que, de alguma forma, ser sensível a isso. Bom, eu gostaria de terminar colocando alguns números aqui em relação aos temas tributários do Supremo Tribunal Federal. Além das inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade, em matéria tributária, que eu não saberia precisar exatamente quantas são, o mais significativo do ponto de vista do sistema hoje são as repercussões gerais em matéria tributária pendentes de julgamento. Desde que o sistema da repercussão geral foi implantado, até a data de 23 agora, quando eu fiz esse levantamento, nós tínhamos no Supremo examinado 670 temas gerais. Desses, 190 eram em matéria tributária, ou seja, nós temos 28,36% dos processos de repercussão geral que são de matéria tributária. Desses 190, foram reconhecidos como de repercussão geral 158 temas. Desses 158, foram julgados apenas 43, de modo que nós temos 115 temas apenas de direito tributário aguardando a fila. Isso é muita coisa, considerando que o Supremo tem uma enorme dificuldade de julgar os casos. E é importante que o Supremo consiga condições de poder julgar essas repercussões gerais, porque isso impacta todo o sistema. Esses processos que no Supremo são 115 pendentes, na verdade representam milhares de processos que estão representados nos outros tribunais e até na primeira instância. E, obviamente, isso tem um reflexo importantíssimo na vida das pessoas. Na vida das pessoas. O professor Humberto Ávila colocou aqui com muita sensibilidade que, afinal de contas, o direito não pode ser separado da vida. E nós temos essa função instrumental, nós juízes, nós que lidamos com o direito, especialmente com o direito tributário, nós somos instrumentos de viabilizar as relações sociais e as relações econômicas. Eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo essa honra enorme de ter sido homenageado nesse evento, agradecer muitíssimo, dizer que estou comovido, sensibilizado. Muito obrigado. Ministro Teori, Vossa Excelência sempre muito modesta na sua intervenção, disse que não teria algo a dizer, mas certamente todos nós vimos que se tem ainda muito a dizer da parte de Vossa Excelência, que coroa o 17º Congresso Internacional de Direito Tributário e dá a grande dimensão desse evento com a participação de Vossa Excelência. Antes de encerrar os trabalhos, ou para encerrar os trabalhos, eu passo a palavra ao professor Eduardo Maneira. Boa tarde a todos. Ministro Teori, as boas energias deste auditório, que até há 2 minutos atrás estava repleto, revelam que a ABRADP fez uma excelente escolha no homenageado e revelam a justiça da homenagem. Eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite, a todos os que aqui palestraram, a todos os participantes do Congresso, que prestigiaram cada palestra, que o auditório realmente se manteve durante esses 3 dias repleto, e dá para perceber o interesse e a vibração das pessoas pelos olhares, pela atenção. Isso é muito gratificante. O temário foi muito elogiado. Gostaria aqui de agradecer de público o coordenador científico, o Dr. Igor Mauro Santiago, a toda a diretoria da ABRADP, a comissão organizadora, a ABRADP Jovem, que renovou, arejou a assistência, e dizer que contamos com a presença de todos os senhores no próximo congresso, ano que vem, o 18º. Estão encerrados os trabalhos e muito obrigado.